Olá a todos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente está aqui para falar de aprenda, desaprenda, reaprenda. Um modelo mental de aprendizagem que quebra com esse modelo tradicional. Mas antes da gente chegar nesse assunto, eu queria saber se tem aí campuseiros com saudade de fazer aquele nosso "ô". Quem está com saudade, escreve aí nos comentários esse "ô" de casa, que é o jeito que a gente tem aqui de se conectar nesse "ô" nosso, hein? Então vamos lá, "ô". E quem não é campuseiro raiz, está vindo pela primeira vez na melhor Campus Party histórica, digital, melhor eu não sei, mas digital, histórica, escreve aí também que é sua carta de entrada em Campus Party, viu? É esse "ô" que ecoa em todos os lugares quando há a Campus Party presencial. Olha que delícia, já temos aqui, né? Muito bem, gente. Então, eu vou falar aqui rapidamente de mim, né? Eu sou Leila Ribeiro, também conhecida como Leila Girassol, até saiu no card como Leila Girassol, que é o meu nome de internet. Quando tinha internet com nickname, né? Eu sou do tempo que entrei na internet com nickname, gente. Bom, e eu sou fundadora, cofundadora da Sala, que é uma empresa focada em aprendizagem que rompe com o modelo tradicional. E eu tenho todo esse currículo aí, bem nerdzão, que mostra, né, que prova um pouquinho o tanto que eu sou apaixonada por aprendizagem. Mas isso aí só é o final dessa história, né, de tudo isso. Eu queria, na verdade, contar um pouquinho para vocês sobre por que eu sou apaixonada por aprendizagem. E é uma historinha rápida que eu acho que vocês vão curtir bastante. Antes de eu ser essa pessoa que virou professora, no fim das contas, eu fui uma aprendiz, continuo sendo, mas eu quero contar um pouquinho dessa história minha de aprendiz. E eu era muito apaixonada por língua inglesa. E eu, como uma bela menina de periferia, tinha poucos acessos a esses cursos de idiomas, ainda mais se tratando dos anos 90. Não façam as contas. Bom, e nesse momento, aí eu acabei conseguindo um curso de idiomas público que tem aqui em Brasília, eu sou de Brasília, e estamos aqui no Goiás, é tudo Goiás, no fim das contas, gente. E nesse curso, tinha muitas coisas, né? E a minha paixão era o quê? Aprender a cantar as músicas que eu gostava, que era U2, Bono Vox, eu sabia que ele cantava para mim. E eu falei, bom, vamos lá, então, vamos aprender as músicas. Mas, gente, vocês não têm noção o que era conseguir uma música nos anos 90. O que era conseguir uma letra antes da internet. Então, era todo um rolê de ir na banca, pegar aquilo ali, copiar, porque eu não tinha dinheiro para comprar showbiz, que era carésima, que era onde vinham as letras, né? E eu copiava, ia para frente do rádio, esperar. Quem vê parece que é uma velha, né, gente? Mas não é não, ó, eu sou super jovem. E aí esperava na frente do rádio para poder colocar a fita, para gravar, porque não era nada disso tão fácil, não. Bom, era uma loucura para você conseguir uma mísera letra de música. E foi assim que eu fui aprendendo inglês, nos anos 90, sem internet. Desculpa. Bom, só que aí, quando eu me formei professora de inglês, que eu fui dar aula num mundo que já tinha internet. E aí, de repente, internet acessível, né? Que no meu tempo tinha até internet acessível, mas, aliás, tinha internet, mas não era acessível. E nisso eu acabei tendo um conflito. Cheguei na sala de aula, eu tive que desaprender todo o jeito que eu aprendi na vida, porque eram outras formas. E foi aí que eu mergulhei de cabeça sobre como era o processo de aprender. Então, aqui eu vou trazer para vocês uma pergunta, porque esse foi o meu processo de tentar entender um pouco como era esse processo de aprendizagem, né? Como mudou esse processo de aprendizagem. E eu sei que todos vocês estão aqui hoje porque vocês também acreditam nesse processo de aprendizagem que precisa ser modificado. E a pergunta que eu vou fazer para vocês é exatamente essa: por que precisamos mudar a nossa forma de aprender? E aí aqui eu vou dar um stopzinho aqui no share para fazer um outro, que eu quero que vocês respondam
mentir para mim. Vocês pegam aí o celular ou qualquer outro dispositivo, pode ser esse mesmo, mas vai acabar cortando a sua live se você for para uma outra aba. Mas se você estiver no computador ou no celular, você dá uma aba aí e coloca esse endereço, menti.com, e usa esse código aí, 927200, para você responder aí para mim, por favor, por que você acha que você precisa mudar a sua forma de aprender? E aí aqui vai aparecer ele rapidinho, aqui para mim, as respostas de vocês. Então, eu estou aguardando aí para que vocês respondam por que vocês acham que é preciso mudar a forma de aprender. É o tempo de eu tomar uma água, inclusive, porque secou minha garganta. Ó, gente, se isso flopar, nunca existiu, hein? Só queria deixar muito claro isso. Ai, chegou! Porque a faculdade já era, diploma já era. Será, gente? O que será que vocês acham disso? O diploma já era, a faculdade já era, a gente precisa de mais nada. Tá tudo certo. É isso? O que mais temos aqui? Tem que aprender sempre, crescer. Opa, tá chegando. Quem ainda está chegando por aqui agora, ó, entra nesse endereço, menti.com, e usa esse código 927200 para colocar aqui a sua resposta, tá? Mudar é aprender. Mudar é aprender. Olha, gostei. Bem filosófico. O pessoal aqui, hein, tá entrando aqui nas coisas meio filosóficas, hein? Essa coisa do diploma já era, é sempre uma dúvida, né? Será que já era mesmo? Será que o mercado já está no já era? São novos olhares? Evoluir? Interessante. Quem mais? Tem mais gente aí, gente? Eu não consigo ver na internet. Quem mais entrou aí? Para ser interessante, para manter o prazer. Olha, coisas diferentes apareceu aqui. Manter o prazer de aprender, né? O mundo mudou. Ó, muito bom. Aprender novo. Excelente, gente. Muita coisa bacana aqui, hein? Mudar é mudar. Para usar na vida. Leila é um aço. Ai, gente, vocês são muito bons. Velocidade da informação também. Não está funcionando, está funcionando. Viva a Leila! Conhecimento é o que vale. Muito bom, excelente. Bom, vamos voltar. Isso aqui, se vocês quiserem continuar respondendo, quem respondeu, tá tudo bem. Mas agora eu vou mudar aqui de volta para a nossa outra apresentação. Aqui, deixa eu pegar. Pronto, chegamos nela. Então, aqui é essa questão, né? Por que precisamos mudar a nossa forma de aprender? E tudo isso que vocês falaram tem todo sentido. É porque realmente as coisas mudaram. Assim como foi para mim. As coisas mudaram para mim quando eu era aluna e, de repente, quando eu fui ser professora, o mundo estava mudado, estava completamente diferente. Então, por esse motivo, eu vou trazer rapidamente um outline sobre educação para a gente entender por que a gente ainda continua insistindo nesses processos de aprendizagem que não correspondem mais com tudo isso que vocês falaram. Porque a gente está num desequilíbrio aí. Se vocês vieram até aqui, inclusive, é para tentar entender esse novo jeito de aprender. Bom, esse outline da educação vai ser bem breve mesmo, e aqui eu vou falar rapidamente que são essas questões da revolução da sociedade, das tecnologias. Vocês já estão carecas aí de saber que por exemplo, quando saiu da agrícola, né? A agrícola em si foi uma revolução, né? Que aí teve toda essa organização de deixar de ser nômade para ficar realmente mais em comunidade, criando aquelas, mesmo com as ferramentas analógicas, né? Criando ali essas possibilidades. Depois veio a Revolução Industrial em diversas fases, e em uma dessas fases aí surge a escola, dentro desse contexto da industrial, que quando a gente para olhar, ele é basicamente isso aí que vocês estão vendo. A escola, ela segue esse mesmo rito, esse mesmo jeito de se organizar, que é
o do processo industrial. É sempre uma produção em massa, planos, metas, linear, repetitivo. Isso é muito parecido com a nossa escola formal. Só que aí, nesse caminho entre o industrial e o digital, o industrial ficou anos, né, décadas, né, séculos aí. E aí, de repente, veio passando para o digital. No meio ali, no final do século XX para o século XXI, a gente teve uma transformação. E essa transformação para o digital, que foi aí com o surgimento de ferramentas como o computador e depois a internet, que aí tudo se modificou. A gente teve uma quebra completa com esse modelo anterior, e esse modelo anterior nos trouxe essa composição que quebra com esse processo. E aí a escola, nesse momento, começa a tentar achar um jeito de se organizar, mas ainda não conseguiu. E a gente ainda está, né, quando se pensa em educação formal, ainda muito baseado nesse modelo digital. Só que aí veio o quê? As 3 famosas revoluções que vêm agora ao mesmo tempo, que é a NGR, que é essa nanotecnologia, genética, robótica e inteligência artificial, que dizem que ela vai estar aí completamente fomentada até 2030. Mas a gente já está sentindo todo esse aspecto aí, esse impacto dessa revolução, dessas 3 que vêm de uma vez. Elas já estão acontecendo. Só que nisso, a escola ainda está onde? Lá atrás, tentando correr atrás do prejuízo para pegar a digital. Bom, isso é o que a gente chama de mundo VUCA. O mundo VUCA, que é muito falado, vocês já devem ter ouvido falar muito nessa sigla, que é isso, é uma sigla em inglês que fala que o mundo é volátil, incerto, complexo e ambíguo. E o que isso significa? Que a nossa aprendizagem tem que entender esse movimento agora do mundo, que é um mundo onde as coisas estão o tempo inteiro em mudança, que é essa volaticidade. Ela também é incerta, justamente por ser volátil, então não tem uma resposta final certa, ela sempre está em movimento. É complexo justamente por tantas mudanças, os problemas não são mais simples e as respostas também não. Então é preciso repensar essas respostas. E o ambíguo, porque também traz toda essa característica de muitas coisas acontecendo, uma hora é algo ético, bacana, mas ao mesmo tempo traz algo também ruim. E a gente precisa compreender isso. Isso traz para a gente também novas habilidades, necessidades de novas habilidades. O Fórum Econômico Mundial, ele vem falando sobre essas novas habilidades há muito tempo. E a gente está falando de um movimento que é focado nesse processo econômico, né? Não é só do educacional. Então, desde 2015 até antes, ele vem fazendo listas, mostrando quais são essas novas habilidades, dizendo eles que em 2020, minimamente, a gente tinha que ter isso aí. Bom, só que a gente chegou em 2020, muitas dessas habilidades, a maior parte de nós ainda não desenvolveu, ou desenvolveu de maneira ainda precária, e eles já lançaram as perspectivas das habilidades de 2022. E quando eles forem lançar a próxima, depois dessa pandemia, com certeza tem muito mais coisas que vão aparecer. Mas uma coisa bem interessante que a gente consegue ver aí é essa parte da aprendizagem ativa e estratégias de aprendizagem que aparece no meio dessa composição do Fórum Econômico Mundial, que até então não tinha nada sobre isso. E a gente começa a ver. Bom, e isso significa que não é algo para a escola, é algo para as pessoas, para as corporações e para as instituições de uma maneira geral. A gente precisa desenvolver essas habilidades para dar conta desse mundo que a gente vive hoje. E aqui eu entro com essa frase que é isso, né? Então a gente está vendo um mundo com mudanças velozes e uma aprendizagem ainda lenta, porque a gente ainda está baseado nesse modelo lá industrial que nos fez pensar de maneira linear, repetitiva, massiva. Então a gente só recebe as situações, a gente não trabalha com protagonismo nesse modelo, e a gente passou anos, inclusive, aprendendo desse modelo. E aí, de repente, a gente vem com um mundo que é de mudança. Só que essa parte também exige da gente uma reflexão. Uma reflexão porque a aprendizagem ela é um processo. E ela é um processo que exige essa análise, essa reflexão que eu acabei de dizer, e uma maturação. Então, a gente precisa entender como é que a gente faz para ter essa dinamicidade sem perder a profundidade necessária da aprendizagem. E tem um jeito para isso, que é o que a gente chama de mudança de mindset.
E aqui eu gostaria de fazer um reforço, que essa mudança de mindset, esse nome mindset, que o mercado sequestrou, minha gente, vai muito além desse conceito mercadológico que coloca por aí, e não tem nada a ver com a ideia de pensar positivo, tá? O mindset, na verdade, ele tem uma ideia que é a percepção da realidade que nós temos sobre nós mesmos. É um modelo mental que desenha essas linhas de raciocínio que direcionam nossas vidas e ações. Quem diz isso é a Carol Dweck, que fala sobre esses modelos de mindset, que ela chama de fixo e de crescimento. Bom, isso tudo nos leva a uma composição de crenças, de quem nós somos, do como a gente aprende e tudo mais. Só que o Charles Pearson, ele é um pesquisador da área de como a gente pensa, dos jeitos, dos raciocínios, que ele diz que nós temos vários jeitos de pensar. E que esses dois primeiros, por exemplo, são os clássicos, que é o indutivo, dedutivo, que é aquele focado nos experimentos científicos, inclusive. Só que o abdutivo, que é pouco falado e explorado, é o modelo que cria espaços para gerar essas ideias. E, infelizmente, a educação formal está baseada somente nesses dois primeiros. E esse terceiro nunca é incorporado. Os três não são excludentes, pelo contrário, eles são sempre que se juntam para poder dar essa força. Bom, aí a gente vem para o que eu vim conversar hoje aqui, que é esse framework do reaprenda. Então, como é que a gente vai reaprender a pensar de uma maneira diferente? E aí aqui eu trago para vocês essa ideia do mindset disruptivo, que é um primeiro ponto. E o mindset disruptivo, ele descola do convencional. Ele traz para o pensamento abdutivo, que a gente acabou de ver. Ele tem essa ideia do mindset de crescimento, que é da Carol Dweck. E ele traz os fundamentos, que é ter curiosidade, estar aberto para receber de todo o coração o conhecimento. Além disso, fazer uma autogestão da sua própria aprendizagem. O outro é o design mindset, que é esse que é focado, que apesar do nome, né, de ser design mindset, de um modelo mental do design, ele não é exclusivo dos designers, né, das pessoas que trabalham com design. Mas é para a gente entender esse processo que se trabalha, que é imaginativo, projetual, transdisciplinar, e principalmente porque ele trabalha com 3 fundamentos importantes. O processo da empatia, que faz você ter uma visão multidisciplinar, a cocriação e a prototipagem, que, ou seja, é o aprender fazendo. Aqui, pela terceira parte, a gente tem as abordagens do design, que elas são essas que são centradas no ser humano, e elas têm uma ação que trazem esses 2 pontos do modelo mental. Então, elas trabalham com o redesign desses processos. E isso é interessantíssimo de entender, que são aí os design participativo, design circular, design thinking, que também não tem nada a ver com esse processo que é mercadológico, tá bom? Bom, aqui, por fim, a gente tem as 3 alavancas, que é o facilitador, as ferramentas e o ambiente. Cada um desses representam coisas que vão dar força para esse meio, esse núcleo, que é bastante teórico, para que ele crie vida. Então, você tem que ir para um ambiente que seja realmente não convencional, que vai fazer com que o ambiente de aprendizagem ele tem toda uma influência sobre o seu processo. O facilitador desse processo de aprendizagem tem que estar ali não como a pessoa que vai liderar tudo isso, mas é a pessoa que vai compartilhar, que vai mediar. E as ferramentas que precisam ser de cocriação, de colaboração, que você consiga movimentar essas ferramentas no momento que as suas ideias mudam. Por isso que as pessoas usam tanto post-it quando estão fazendo trabalhos de design, mas não tem nada a ver, disso não é obrigatório. Eu já vi muita gente perguntando, é obrigatório usar isso? Não, não é obrigatório, tá, gente? Bom, e aqui, então, vem uma outra pergunta para vocês. Então, a aprendizagem só acontece, então, dentro de sala de aula? E aqui é onde eu dou um belo de um não para vocês. A aprendizagem precisa ser entendida como realmente esse processo maior. E esse é o nosso grande problema que a gente tem hoje, que as pessoas não conseguem perceber que a aprendizagem está muito além dos muros da escola. E a gente precisa retomar.
Quem diz isso é o José Pacheco, inclusive. Ele fala que a aprendizagem está em todo e qualquer lugar, até na internet, que é lugar nenhum. Eu amo essa frase. Então, a gente precisa retomar o controle da nossa própria jornada de aprendizagem para a gente entender esses lugares de como a gente trabalha nesses processos de aprendizagem que são nossos e que a gente precisa voltar a ter o controle sobre eles. E aqui eu vou trazer para vocês, finalizando, que já está no fim, gente, finalizando as 3 dicas práticas para a gente quebrar com a aprendizagem tradicional. E essas 3 dicas, anotem aí que elas são bem facinhas de fazer. A primeira é: aprenda alguma coisa nova todo dia. Eu tenho aqui alguns exemplos, eu sempre vou trazer alguém para vocês seguirem e coisas para vocês fazerem. Um exemplo para se inspirarem e continuarem seu processo. O exemplo principal é o do Steve Ponto, que fez um projeto que se chama Percebi que Aprendi, onde ele segurou ali, colocou no Instagram todos os processos que ele aprendia todo dia. E ele se desafiou, era essa palavra. Ele se desafiou para poder saber se ele realmente aprendia todos os dias. E foi lindo. Outro que também dá para fazer é você ir nas hashtags do TikTok, com Aprenda no TikTok, Learn on TikTok, que é para você aprender coisas muito rápidas, ali num tutorial super rápido, e que você pode testar em casa. A segunda dica é: desaprenda desafiando as suas crenças limitantes. Lembra que eu falei que é aquela coisa de você entender apenas que a aprendizagem está de um jeito? Aqui é onde você começa a ter esse mindset de crescimento, que você acredita que tem novas formas de aprender e as coisas podem ser aprendidas sempre. Então, aqui eu dou o exemplo da Yas, que ela tem uns tutoriais muito fofos, ela é ilustradora e ela faz uns tutoriais fofos, ensinando a desenhar aqui no Instagram dela. E esse tutorial, por exemplo, tem um do Totoro, que foi lindo, que me libertou, porque eu sempre achei que eu não sabia desenhar e, de repente, eu estava desenhando um Totoro. Outro que também que eu ofereço aqui para vocês é o do blog do Match, que ele traz uma série no IGTV dele falando, que se chama Pride, que é mostrando as pessoas das letras do LGBTQIA+, cada uma se apresentando para o público de uma maneira muito aberta, para que a gente tire o preconceito dessa comunidade da qual a gente muitas vezes não pertence, como é o meu caso. Bom, e terceiro, aprenda observando a sua jornada de aprendizagem. Como eu disse, é esse momento que a gente tem para entender como que a gente chegou até onde a gente chegou. Então, eu indico aqui para vocês o Austin Kleon, que fala sobre o trabalho dele, que é importante a gente mostrar os nossos processos de aprendizagem, que a gente precisa compartilhar. E a aprendizagem boa é a aprendizagem compartilhada, porque ela cresce, vira exponencial e gera inspiração, inclusive quando a gente mostra os nossos erros. Aqui eu vou finalizando com vocês, trazendo essa frase do Cazuza, que fez 30 anos da sua morte agora, e ele era incrível com as palavras, que ele fala: a gente tem que se aprender. A vida é aprendizado. Eu acho isso tão poderoso, porque é exatamente isso. A gente precisa se aprender, se rever e se conhecer de novo. Bom, aqui eu deixo um link para vocês do meu livro, que eu vim falar sobre ele aqui. Esse assunto está todo aqui, que eu falei, meu Deus, correndo, estou quase sem respirar. Mas aqui é super superficial o que eu passei. Aqui eu tenho um livro, tá focando. Aqui é o meu livro novo, tá? Aqui, ó, spoiler, que eu não mostrei ainda para ninguém, e aqui está sendo a primeira mão na Campus Party. E aqui a gente tem várias pessoas aqui dentro, inclusive o prefácio é do Steve Ponto, do Percebi que Aprendi, tem um conhecido da Campus Party, o Marco Gomes, que está aqui contando sobre os seus processos de aprender e desaprender, tem vários exemplos, e no final ainda tem várias atividades mostrando como que é possível trazer novos processos de aprendizagem. Vamos abrir para as perguntas. Esse link aí fica para vocês, de pré-reserva do livro. Aqui também estão as minhas redes, onde vocês podem me encontrar. Leila Girassol, vá lá com parcimônia, pois a pessoa aqui é um pouco maluca, mas estamos lá e a gente adora compartilhar também, tá? Aqui temos apenas 1 minuto, estão dizendo aqui no... Oi, diga ponto, temos apenas 1 minuto. Nós temos alguma pergunta? Alguma coisa para fechar?
Alô, ponto. Nós temos alguma pergunta? Não temos pergunta. Então tá ótimo, gente. Eu estou muito feliz aqui de estar compartilhando com vocês esse momento e eu espero ter ajudado aí vocês a repensar esse processo de aprendizagem, a jornada de aprendizagem de vocês e que seja nesse processo de aprender, desaprender e reaprender, que é isso que a gente precisa hoje no modelo de mundo VUCA, tá bom? Um super beijo e até mais.